Vamos agora para a nossa conversa franca. E a gente recebe aqui no estúdio a Marcela Rezec, que é coordenadora do Museu do Café, que está com uma exposição muito bonita lá. O Museu do Café fica em Santos, né? E tem uma exposição sobre a produção do café de Honduras, um país da América Central. Marcela, brigadão pela visita, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de demonstrar um pouquinho do que a gente desenvolve no Museu do Café. A gente aqui fica honrado, viu? Eu fui uma vez lá no Museu do Café, já faz um tempo, mas o pessoal do Terra Viva vive indo lá, né? Mostrando o que tem em exposição, né? E dessa vez é Honduras, um concorrente do Brasil, né? Eu fui dar uma pesquisada, né, sobre a produção lá de Honduras. O Brasil produz historicamente, aí nas últimas safras, cerca de 50 milhões de sacas, né? Esse ano deve cair um pouquinho e Honduras é bem menos que isso, né? Isso, mas realmente é uma economia que mantém o país de certa forma, é 5% do PIB de Honduras. São quase 110 mil famílias, né? Isso, sustentadas que vivem pelo e são café. Sustentadas pelo café, nas várias etapas. Uhum. E essa exposição foi fruto de um ensaio executado pela Letícia Freire, que é uma fotógrafa Vamos mostrar maravilhosa. as fotos? Vamos mostrar? Você já vai comentando. Ó, vamos ver então as fotos aí da exposição. Pois não, Marcelo? Essa é uma geral da exposição lá no museu, né? Uhum. São 50 imagens falando um pouco dessa produção e é muito ligado à produção familiar. Uhum. Então são cooperativas, né? São 3 mil produtores divididos em 86 cooperativas. A Letícia foi viajando Honduras, conhecendo esses vários locais. Ela é brasileira, a Letícia? Ela é brasileira, Uhum. isso. E foi uma bolsa de estudos que ela ganhou em Londres e ela foi fazer esse ensaio fotográfico. E o que é legal desse olhar dela, esse olhar muito humano que ela tem em relação a essa produção, mostrando realmente como essas pessoas vivem, o que para elas é importante. Então você percebe que as pessoas estão sempre sorrindo nas imagens, elas estão felizes de fazerem esse trabalho, né? Elas se orgulham de estar participando desse processo produtivo, né? Então humaniza mais. E no Museu do Café a gente gosta de mostrar essa diversidade, demonstrar as várias etapas, quem participa, né? Quem são esses personagens dessas exposições que a gente monta lá. E aí está bem significativo, né, essa demonstração. Muito legal mesmo. Ô Marcela, e a exposição fica até quando lá no museu? Até novembro desse ano, né? Mas a gente ainda tem a exposição de longa duração, que é sobre o café, falando sobre a história do café. Temos sempre exposições temporárias entrando, essa é só uma das que a gente já tem. Sobre o café né? brasileiro. Essa Sem Café Não É Amanhã entrou agora, nesse mês, e fica até novembro com a gente lá. Muito bom. O que mais que o museu faz? Vamos falar um pouquinho sobre o museu. Qual que é a função do museu? De preservar realmente a história do café. Então, quando o Museu do Café foi fundado, realmente eram produtores, exportadores que se juntaram. Foi a própria sociedade que quis o Museu do Café, para demonstrar essa história, a importância do café no estado de São Paulo. E ele foi crescendo aos pouquinhos. Hoje é um museu super considerado no estado de São Paulo. A gente é o 5º mais visitado e demonstra realmente essa diversidade que a gente pode ver dentro desse universo. Então, não é só falando sobre a produção do café, mas a parte tecnológica, a parte social, a influência nas artes. Tudo isso é desenvolvido dentro do Museu do Café. E agora a gente está numa fase boa, que são as férias. Então, a gente está tendo uma série de atividades, a gente tem um espaço infantil, visitas monitoradas, então, preparo de café. Quem estiver passando por Santos, vai lá na zona portuária conhecer o Museu do Café. Com certeza, vai ter uma programação boa lá esperando eles. E dá para passar quanto tempo lá? Quanto tempo precisa para se programar para visitar o museu? Quem gosta de visitar com calma, mais ou menos 1h30 para visitar todas as exposições, é rápido, né? E aí você vai sentar, tomar um cafezinho na cafeteria. Café especial? Café especial, claro. E tem de várias regiões do Brasil? De várias regiões, de Minas, de São Paulo, várias regiões. Ótimo. Ô Marcela, você é arquiteta de formação, né? Isso. A arquitetura, para quem não sabe, né? Às vezes você pensa, o arquiteto só faz desenho de casa, tal. Não, a arquitetura é uma ciência que reflete sobre muita coisa da sociedade, sobre a distribuição do homem no espaço, né? Ajuda a planejar avenida, ajuda a planejar bairro, né? Ajuda a planejar uma cidade. O arquiteto pensa a sociedade, o arquiteto geralmente é uma pessoa muito culta, que estuda bastante, não só
construção, não só edificações, mas estuda o comportamento do homem. E tem muito arquiteto que se dedica a trabalhar com o museu, né? É muito comum, né? A ligação é muito próxima, né? O desenvolvimento das artes. Com a memória, né? A parte toda da tipografia, arquitetura, história e memória. Então, tem muita ligação, sim. Tem muito arquiteto que trabalha na área de museus. E por falar em café, né, Marcela, que você é coordenadora lá do Museu do Café, coordenadora técnica, eu lembro na minha época de faculdade, eu tive um professor chamado Odilon Nogueira de Matos. Ele escreveu um livro chamado Café e Ferrovias. Como que o café impulsionou o desenvolvimento da ferrovia aqui no Brasil. Essa é uma das partes que a gente trabalha no museu, né? Então, realmente, tudo que o dinheiro do café trouxe no desenvolvimento. Santos é um exemplo muito claro, até em relação ao urbanismo e arquitetura. A evolução da cidade veio com esse dinheiro do café. Quando entrou o dinheiro do café, a questão da exportação, a cidade renasceu. Então, ela criou aquelas largas avenidas, edifícios maravilhosos, como é o caso do próprio edifício do museu. Olha que legal. E, além desse aspecto, né, econômico, tem a cultura do café, né, Marcela? Isso, o desenvolvimento, a época do modernismo. Muitos desses modernistas foram mantidos pelo dinheiro do café. Né? E a representação do café está nessas obras. Então, por exemplo, Tarsila do Amaral, que representou várias fazendas, a cultura rural, né? Então está nessa representação. E o dinheiro do café manteve esses artistas, né? Na nossa música, né? Quanto que se fala do café? Na música, né? Também, quantos exemplos. Então, é uma relação muito ligada com a história do Brasil, né? Não só de São Paulo, do Brasil em si. Então, a importância do museu, realmente, da gente apresentar as diversas facetas do café que a gente fala, né? Não é um universo só ligado à produção, ou só à tecnologia, ou só à ciência. Na história está muito ligado, na parte social, na parte artística. E nas diversas exposições que a gente tem no museu, isso é representado. Ô, Marcela, e o museu tem desafios? O Museu do Café tem alguns desafios? Tem coisas que vocês querem fazer lá? Eu acho que todo dia é um desafio lá no museu, né? Realmente o que a gente quer é trazer esse público, né? Entender que museu não é uma coisa que você vai chegar lá e ver só peças históricas. Não, que é dinâmico, que você pode fazer diversas atividades. Não é só a parte expositiva, você aprende ludicamente, como é o caso das crianças. Agora mesmo no espaço infantil, que a gente tem uma área, uns cafezaizinhos que as crianças podem colher, vão fazer a torra, elas aprendem todo esse processo. Então, que o assunto café é um assunto interessante que traz muita coisa. Então, acho que esse desafio nosso, diário no museu, de você trazer esse assunto, ser uma coisa palatável e agradável para o público em geral, não só para especialistas, né? Que a gente também recebe um número de especialistas muito grandes, ligados à história, ciência e tecnologia, mas não só para eles, para o público em geral. E principalmente essas crianças, né, que vão ser os formadores de opinião no futuro. Então, o nosso trabalho hoje, realmente, a gente quer que reflita no futuro e a gente cada vez mais tenha visitantes no Museu do Café. Muito bom. E a gente precisa que as pessoas conheçam mais sobre o nosso café, né, Marcela? Bem porque quando a gente sai para outros países, né, a imagem muito forte é do café da Colômbia. E nós temos um café tão bom ou até melhor, né, que esse café famoso da Colômbia. O que a gente não sabe direito é trabalhar a imagem dele, né? Eu sou suspeita, eu realmente prefiro o café brasileiro, né? Mas eu acho assim que está tendo um desenvolvimento muito grande nessa parte de marketing do Brasil, né, em relação ao café. Está sendo levado para o mundo inteiro. As últimas viagens que eu tenho feito, eu já tenho percebido que já mudou um pouco essa ideia de só o Brasil, país do futebol, né? O café começou a aparecer realmente, a qualidade do café brasileiro é excelente. E no museu, por exemplo, na própria cafeteria, a gente faz esse trabalho e a gente recebe muito estrangeiro. É alemão, é japonês, é italiano, porque espanhol. ali passa gente do mundo inteiro, muita né? gente. Então, a gente faz esse trabalho também na própria cafeteria, do desenvolvimento quanto o café brasileiro é bom, é e de qualidade. o pessoal aprova, né, Marcela? Aprova, adora. O Sempre japonês sai com um saquinho de café, né? O japonês é fã do café brasileiro. Nossa, eles compram muito café do Cerrado. E a gente recebe muito japonês, muito assim, excursões de japoneses, as próprias empresas que trabalham com café trazem pessoal para fazer formação no Museu do Café, porque a gente também tem o Centro de Preparo de Café que faz formação. Então, realmente ali a gente também ajuda no marketing, com a questão do café, de vender o café como um bom produto. Né? Isso. Aqui a gente também ajuda a vender o café brasileiro, viu? Aqui no Terra Viva a gente é fã do nosso produtor de café e também do nosso produto. Marcela, para a gente fechar aqui, onde é que fica o museu? Como é que entra em contato com vocês? O Museu do Café fica em Santos, na parte central, na rua 15 de novembro, é logo ali no centrinho, todo mundo encontra fácil. A gente tem o site que é www.museudocafé.org.br, tem todas as informações da programação, horários e até como entrar em contato
com a gente lá no museu. Beleza. Vamos tomar um cafezinho então? Vamos. Obrigado pela visita, viu, Marcelo? Obrigado a você. Vem sempre que você quiser. Manda um abraço para a turma do museu lá. Com certeza. A gente está sempre aqui presente. Obrigadão, viu?